Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Irmã Morte, do original Hermana Muerte, um filme espanhol de 2023. Você quer fazer alguma piada sobre Irmã Morte ou não? Não. Tá, então tá bom. Então vamos Talvez pro- sobre Irmã Socorro. Ele foi dirigido pelo Paco Plaza, um dos diretores da franquia REC, no caso, o que é responsável por REC 3, que eu acho uma maravilha. E ele também dirigiu os filmes Verônica e La Abuela, esse último que a gente já falou aqui no canal. Inclusive, Irmã Morte é um spin-off desse Verônica. Um filme que eu vi há muito tempo atrás e eu só lembro de duas coisas. Ele é um filme sobre uma menina possuída, que a reviravolta é que a menina tá possuída. E a trilha sonora dele, por grande parte, são músicas do Heróis del Silêncio, que é uma banda de hard rock espanhola muito boa dos anos 90. Eu, não ironicamente, peguei o Shazam pra ver o que era, porque eu tava achando maneiro. Eu assisti Verônica hoje. É um filme bem legalzinho de possessão, assim, um filme bem correto. Amanhã eu já não lembro mais de nada. Hoje eu já não tô lembrando mais muito bem. Na verdade, eu sorri em duas cenas que eu achei muito engraçadas. A garota tá com os irmãos com um crucifixo, assim, apontando pra porta, aí a mãe abre a porta e fica... Porra, é essa, cara? Eu achei essa cena engraçada. lembro. A freira fumando cigarro, oferecendo cigarro pra adolescente, eu achei engraçado também. Tu sabe que a galera te chama de Irmã Morte, né? Ela, não, tô ligada, eu gosto. Melhor que Narcisa. Mas aparentemente Verônica deu certo o suficiente pro Paco Plaza meter um filme história de origem pra essa personagem secundária, que de fato é uma personagem interessante, né? É um uma personagem que diva. você olha e fala, deve ter uma história maneira aí. E isso é o Hermana Muerte, é uma história de época, se passa num convento que virou um internato feminino, tá assombrado por um espírito de uma freira, o que talvez seja spoiler, talvez não. Assim, eu não convento, né? A probabilidade de ser de uma freira é meio alta, mas tudo bem. E se essa trama parece familiar, é porque a gente já viu ela algumas vezes. E a gente falou dela recentemente. Teve a Freira 2, esse fiasco, que a trama é assustadoramente parecida. E teve O Convento, que é um filme bem mais legal que a Freira 2. O convento, a diferença é que ele não é de época, mas ele ainda assim é essa coisa de convento assombrado e tem muitas imagens nele que são parecidas com Irmã Morte. E ele tem uma freira com a arma na rua. É divertido. É a rinha de freira, né? A freira da 38 ou a freira cega do cigarro? A freira cega do cigarro. Ela é muito maneira, cara. Ela é muito maneirona. Então esse Irmã Morte parece que é uma resposta espanhola e da Netflix pro Invocaverso, talvez, só que com um diretor que sabe o que ele tá fazendo. Eu não achei o filme perfeito, mas dá pra dizer que ele é muito superior ao Freira 2. Nossa, mas não tem nem comparação, cara. Mas no geral eu achei o filme muito bem feito e eu fiquei envolvido no mistério da coisa. E ele tem um mérito que, ao contrário de Verônica e La Abuela, ele não tem um desfecho extremamente óbvio. E ele foi escrito, eu esqueci de comentar isso, pelo Jorge Guerrica Chevarria, que é o cara que escreve literalmente todos os filmes do Alex de la Iglesia. Isso é um nome só? Aham. Porra, esse moleque sofreu muito pra aprender a escrever o nome dele, coitado. E antes da gente continuar falando do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Irmã Morte, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente, o que também é muito importante, né? Então é isso e vamos à trama. Hermana Muerte é sobre a irmã Narcisa. Ela é uma freira noviça que é transferida para esse convento-internato em 1949 e tem seus problemas de fé por conta do que rolou quando ela era criança. Ela virou um tipo de ícone religioso da região e era dita como menina santa e milagrosa, mas ela não sabe se isso é real ou não. O que rola é que ela chega nesse convento e começa a perceber várias paradas bizarras, que na real são as assombrações de sempre, né? Barulho de batida, objeto mexendo sozinho, pesadelos enigmáticos com coisas macabras rolando e isso daí. Por conta disso, ela vai investigando a história do convento e descobre que tem alguma entidade ali com ela. E essa entidade tem uns rolos mal resolvidos ali no lugar que ela quer dar um ponto final. O filme é dividido em capítulos aqui, que aparecem em cartelas pra gente ver, o que eu acho um pouco desnecessário, porque é só o Paco Plaza meio que pontuando os 3 atos da trama, mas ao mesmo tempo faz um certo sentido ali, porque cada um desses atos tem uma vibe bem específica e tem uma passagem de tempo que a gente não sabe o quanto que foi ali entre eles. O capítulo 1, com o nome de Menina Santa, tá lá pra estabelecer a protagonista e dar o desenvolvimento dela, dessa crise de fé e tudo mais. O capítulo 2 é a parte mais terror do filme.
que é a maior parte da trama, né? São as assombrações e pesadelos que estão guiando o que tá acontecendo. E o capítulo 3 é só a reviravolta final, a explicação de tudo que aconteceu ali. E é quando ele finalmente amarra o filme com o Verônica também. Isso é uma coisa legal porque o filme é praticamente 100% independente. Tu não tem que ter visto e nem se lembrar de Verônica pra entender Irmã Morte. É só a cena final que mostra que a personagem principal desse era uma das secundárias daquele, o que também é uma coisa que, se você assistiu Verônica, você também já vai sacar logo de cara. Esse primeiro ato faz um trabalho bem bom de desenvolver a personagem, que de fato é bem interessante. A primeira coisa que a gente vê no filme são essas gravações de 1939, que tem um estilo de como se tivesse sido gravada ali naquela época mesmo. É tudo muito velho, em preto e branco, difícil de ver, assim, bem macabro, e funciona bastante. Mas aí a gente vê as imagens da menina santa, a protagonista criança, que ficou conhecida porque ela fazia uns milagres. E aí a gente fica um tempo da trama sem entender isso, mas depois a gente descobre que foi porque ela supostamente viu a Virgem Maria. Então a gente tem a nossa protagonista, que é uma freira noviça que tem habilidades sobrenaturais que ela não entende direito, tal qual a Thaísa Farmiga nos filmes da freira, não é mesmo? Eu gosto que a crise de fé dela é bem estabelecida, que desde o começo ela parece meio bolada ali de ter que fazer os votos dela pra virar uma freira em tempo integral, sei lá. E isso é explicado por conta dessa dúvida que ela tem, se ela realmente viu algo, ou se foi tudo imaginação dela que foi exagerado pelas pessoas em volta que tornaram ela esse ícone religioso sem muito motivo. E aí ela diz que ela virou freira mais pra fugir do mundo, fugir dessa fama, do que por fé mesmo. E eu acho isso uma caracterização muito boa, é diferente. E o Paco Plaza mostra essa crise também em uns planos bem enquadrados ali, tipo uma parte lá mais pra metade do filme, que ela tá olhando pra imagem de uma santa e ela tá refletida no vidro ali da imagem, justapondo as duas ali. É um truque bem óbvio, já foi feito outras vezes, mas é bem usado aqui. Mas todo o lance da protagonista em relação a isso é que ela quer um sinal divino que mostre pra ela que ela realmente presenciou um milagre, que não foi tudo um engano gigante. Outra coisa maneira desse começo é como que ele estabelece bem esse convento e as pessoas que moram lá. A primeira coisa que a gente vê quando ela chega é uma parede cheia de buraco, que no passado serviu ali como um paredão de fuzilamento. E isso já estabelece a história do lugar, que foi invadido na Segunda Guerra Mundial e aconteceram barbaridades, atrocidades ali. É um lugar que tem um passado bem sombrio e isso vai ser relevante na trama mais tarde. Mas o que chama a atenção mesmo é que, pasmem, esse convento é normal. Não é um lugar que todo mundo é esquisito, todo mundo é aparentemente suspeito e age de maneira excêntrica, igual o filme do convento da Jana Malone, que a gente já mencionou aqui hoje. E aí a gente conhece as duas freiras principais, que é a freira de óculos, que é mais rígida, mais bolada, e a Madre Superiora, que é mais velha, mais fofinha, acolhedora. E elas tratam a garota normal, assim, tipo... Quem é mais suspeito são as crianças pra quem a protagonista vai dar aula, que aí tem essa coisa que elas ficam sussurrando umas com as outras, espalhando boatos, elas têm medo de alguma coisa que não querem contar pra protagonista. Mas eu também nem acho forçado, acho que é normal porque criança faz essas paradas mesmo. E é legal que essas meninas eventualmente vão virar meio que um professor enredo da trama. Elas explicam um pouco sobre o sobrenatural ali do lugar, ou pelo menos a versão que elas conhecem ali, a versão boato infantil do que tá acontecendo de maldição no lugar. Antes de falar mais da trama, que é o mistério principal aqui, né, eu queria falar um pouco do visual do filme. Tem um design de época, né, que é bem feito, e a fotografia tem seus momentos bons também. Tem uma iluminação bem escura e bem macabra, cria uma atmosfera legal, mas às vezes eu acho que cai nessa coisa de fazer cena escura demais. E tem também essa coisa bem corriqueira de filme sobrenatural, de usar esses itens religiosos de uma forma macabra. Isso é feito praticamente em qualquer filme de terror religioso que sai, mas aqui ele é feito numa estética bem legal. E eu acho que o Paco Plaza faz uns enquadramentos e escolhas criativas ali na direção. O filme já tem uma razão de aspecto que é menor do que o comum, e ele faz muito plano que coloca tipo uma moldura ali, que a gente vê por uma porta, por uma janela, por um canto de parede, alguma coisa assim, que deixa a protagonista mais enclausurada. Isso eu achei bonitinho também. Também pra temática do filme, crise de fé, ela tá se sentindo presa ali, qualquer coisa. E tem umas cenas que eu acho muito estilosas mesmo, tipo quando ela vai se confessar com um padre no começo do filme, a gente nunca vê o padre, a gente só vê através daquela janelinha de confessionário com vários buraquinhos. Eu achei bem bonita a cena no geral e constrói um mistério legal ali que é aproveitado depois. A única coisa que eu achei meio bizarra aqui é, de novo, falar da trilha sonora, porque geralmente a trilha sonora do filme meio que condiz com a vibe dele, né? Do tipo, se é um filme de época, a trilha vai ser uma coisa mais música clássica, mais cordas e tudo mais. E nesse filme, da metade pro final, do nada, ele começa a tocar uns horror synth meio anos 80, só que foi muito aleatório, que tipo, a freira tá lá no convento, anos 40, e ela tá numa discussão com a menina, do nada começa no fundo. Eu falei, que isso?
isso? Tem uma balada no segundo andar? O que tá rolando? E, cara, é filme religioso, sabe? Bota um órgão. Acabou. O órgão é bonito, é macabro, resolve. Eu achei bem discrepante, assim, a primeira vez que eu escutei. Depois falei, só aceito, vambora. Mas pra gente comentar sobre o que de fato acontece no filme, a gente tem que entrar na spoiler zone. Não tem jeito, então roda a vinheta. You've just crossed over into the spoiler zone. O roteiro do filme vai revelando aos poucos os elementos que a gente precisa saber para desvendar esse mistério do convento. A primeira coisa que a protagonista encontra é um compartimento secreto no quarto que ela tá morando, que pertencia à freira que morava ali antes e que pediu para sair do convento. E aí ela encontra algumas coisas relacionadas à famigerada Irmã Socorro. E aí ela acha uma foto que foi removida do livro que tem os registros de todas as freiras que já passaram por lá, que é justamente da Irmã Socorro, que é um sinal que estão tentando apagar a existência dela. É o livro conveniente com foto de freira. E a partir daí começam a acontecer várias cenas clichês de filmes de terror. Mas nem sempre o clichê é uma coisa ruim, porque nesse filme elas são muito bem feitas. Tem o lance clássico de espíritos arremessando bolinhas nas trevas, mas nesse caso até que é uma cena espertinha, porque essas bolinhas que ficam mexendo sozinhas servem para as personagens irem atrás delas para descobrir alguma coisa. Eu gosto da parada da forca, que a entidade desenha uma forca na parede, como se fosse um jogo, e vai sempre acrescentando uma parte do corpo ali no desenho. As personagens veem isso como uma presságio, né? Uma maldição, a morte que tá chegando. E tem também essa coisa do nome da pessoa amaldiçoada aparecer escrito no quadro negro, porque o espírito aparentemente gosta de desenhar e escrever nas coisas, né? Mas acho que tudo combina com essa temática meio forca, jogo de forca. Mas a assombração que mais acontece aqui é a cadeira caindo sozinha. E aí tu já começa a deduzir, né? Cadeira caindo sozinha, jogo de forca, a imagem da freira renegada. Tu já imagina que a Irmã Socorro se matou enforcada. Outra cena clássica que esse filme faz é o quartinho cheio de bagulho antigo, coberto com um monte de pano. E aí você já espera a cena clássica, que eventualmente vai sair algum pano ali, vai sair uma entidade de baixo, vai dar um susto. Mas esse não é um filme que apela pra jumpscare, óbvio. Inclusive, a primeira vez que a protagonista vai nesse quartinho, nada acontece. Mas aí mais pro final do filme que a gente vê umas coisas se mexendo ali embaixo, umas entidades obscuras. Mas é nesse quartinho que a personagem encontra a relíquia. Essa é outra parada que eu achei que fosse ser mais importante pra trama, mas acaba que nem é tão importante pro mistério do convento, é mais pra caracterização da protagonista mesmo. Ela encontra nesse lugar a Mão Perdida de Santa Marta. Outro filme de terror, de freira, que saiu em 2023, que tem alguma relíquia religiosa. Isso aconteceu 3 vezes esse ano, que a gente ficou sabendo, né? Mas nesse filme a relíquia não dá poderzinho nem nada parecido pra protagonista. Ela é mais um sinal mesmo. A protagonista tá tendo essa crise de fé e quer um sinal divino pra comprovar o milagre que aconteceu com ela quando criança. E de noite ela tem uma visão que leva ela até a relíquia perdida nesse sótão. Isso meio que dá um fim pra crise de fé dela, ela passa a aceitar mais o sobrenatural da trama depois disso. Mas enfim, o que ela descobre é que o internato é assombrado por essa entidade que as alunas chamam de a menina. Que é até legal porque faz um paralelo entre ela ali, né? Porque ela era a menina santa e a entidade que tá lá é a menina que não é santa. Tem umas regras ali com esse negócio do desenho da forca, que se alguém completa o desenho, a pessoa fica amaldiçoada. E aí a protagonista faz isso com a aluna dela, eu não sei porque ela meteu a criança no meio, inclusive, mas porque ela queria ver o espírito e queria resolver essa situação. E aí, de fato, a assombração aparece, como todos já esperávamos, só que a protagonista não consegue ver o espírito, ela só sente a presença. Mas aí, nesse meio tempo, a aluna aparece morta, enforcada. Por que ela fez a aluna fazer isso, gente? Por que ela não podia só ela mesma ter feito a perninha? E aí a protagonista vai tendo vários sonhos e visões ao longo da trama, e uma dessas visões diz que ela não pode enxergar pra ver o sobrenatural, ou alguma coisa do tipo, eu não vou lembrar literalmente, né? E ao mesmo tempo vem sendo preparado na trama que vai ter um eclipse solar, que também é uma referência direta à Verônica, que tem isso a beça lá no filme. E aí a irmã Narcisa vai lá, faz um drama, faz a cena dela, dá o show, olha direto pro eclipse, e aí ela fica cega. Na verdade, eu acho que ela fica mesmo com a visão muito danificada, porque em alguns momentos tem uma visão de ponto de vista que tem um filtro esquisito ali, meio esbranquiçado, parece as lentes brancas que eu tenho. E aí, quando isso acontece, a habilidade dela de ver o sobrenatural super evolui e ela consegue ver as coisas com muito mais clareza e ver as entidades, presencia o que aconteceu no passado de uma forma quase que interativa ali.
E nisso, finalmente, a gente descobre a história da Irmã Socorro. Em uma cena que é muito bem dirigida pelo Paco Plaza, a gente vê a Irmã Narcisa andando pelo passado do convento, como se fosse o Harry Potter na memória da penseira, e ela vê que a Irmã Socorro foi estuprada na guerra durante a ocupação militar que estava rolando ali. Ela fica grávida, mas a filha cresce ali no cativeiro como se fosse a vergonha do convento, que nenhuma freira quer admitir. Eventualmente, essa garota passa mal, as freiras não querem levar ela pro hospital, decidem dar um banho nela e acabam matando ela sem querer na banheira. A Irmã Socorro fica tão bolada com isso que ela se mata enforcada. E agora as duas assombram um convento e querem vingança, aparentemente. E olha, aqui a gente tem que dar um destaque, porque o visual dessa parte do filme é muito foda. Toda a maquiagem do olho da protagonista, todo fudido, é muito boa. O olho dela meio queimado e ela chorando sangue. É quase doloroso de ver, assim, você sente a queimadura na tua cara com aquilo. E esse visual de quando ela tem as visões e chora sangue é muito bom, porque tem todo o contraste dela toda de branco e as manchas de vermelho caindo, vermelho lá gritante. Que também é um visual que a Diana Malone fez esse ano no convento, né? Mas convenhamos que Paco Plaza fez melhor. É. A equipe do Paco Plaza, né? Porque não foi ele que fez, mas é isso aí. Mas o mais foda de visual do filme, com certeza, é a Irmã Socorro. E aí a grande parada ela é simples. Ela não é uma freira demônio. Não é aquela bocarra demoníaca, aquela coisa que a gente já espera. Ela é só um cadáver alto, estático, inclusive elegante. Ali, que ela tem uma postura, gata. Com a roupa de freira, ela não é expressiva. Inclusive, ela tem os olhos e a boca costurados. E mesmo assim, ela interage com a protagonista. E ela não é malvada. Inclusive, ela está coberta de razão. E vamos ser sinceros, é bem mais assustador do que a Valak de computação gráfica desse filme tenebroso que saiu esse ano. Uma coisa que eu gosto também nesse filme é como as assombrações desse filme não são cenas completamente aleatórias, do tipo, olha só a Valak na banca de jornal, hein? Parece que toda cena de terror ou surto sobrenatural aqui tem algum significado ali que a gente vai descobrir ao longo do filme. Tem a visão lá da freira cachaceira arrancando os olhos e mostrando pra protagonista, colocando no bolinho pra ela comer, que é tudo um preparo pro que vai rolar com a protagonista, né? O lance dela perder a visão. Tem uma cena de reza que o terço na mão da protagonista estoura e começa a vazar sangue na mão dela inteira, que pode ser um preparo ali, um simbolismo do convento tá com sangue nas mãos, né? Porque as freiras mataram gente. Tem a cena da protagonista sendo sufocada com a própria roupa de cerimônia, que é um visual legal, é uma cena bem criativa de assombração e que representa a crise de fé dela de um jeito não muito sutil, né? É o hábito dela literalmente sufocando ela. As batidas na porta que a galera escuta ao longo do filme é a Irmã Socorro pedindo socorro, quando as outras freiras tiram a filha dela, né? E o espírito dela continua repetindo isso no convento. Tem uma cena de assombração na banheira, com os cabelos ali saindo do ralo, que depois a gente entende que foi porque a menina morreu na banheira. E tem toda uma cena bizarra no confessionário, que tem uma voz divina ali falando com a protagonista, e aí aparecem vários olhos, depois várias mãos que ficam pegando nela. E eu acho que esses olhos são essa entidade, o anjo biblicamente correto, tal qual Dallas DeVille fez no Drag Race Brasil, que dá essas habilidades de visão para protagonista, e as mãos eu acho que simbolizam o estupro ali, o assédio, que foi o que desencadeou toda essa história trágica da Irmã Socorro. E é uma cena bem construída essa confissão, porque ela rima com a confissão do começo. A gente nunca vê o padre, então a cena meio que começa normal, igual essa outra, e aí a voz vai mudando e a gente vai percebendo que não é o padre falando com ela ali, é uma outra parada. Então, sei lá, eu achei que foi legal. E o filme termina com umas cenas de morte muito criativas. A protagonista meio que quebra a barreira do tempo com as visões dela, porque ela meio que começa a mexer nessas visões do passado, ajuda a entidade da Irmã Socorro se liberar ali, que é uma cena muito boa de fotografia, inclusive, quando ela abre a porta que a Irmã Socorro tá batendo o filme todo, uma sombra meio que toma a cara dela e todo o corredor, assim, achei muito maneiro. E aí a Irmã Socorro se vinga dessas duas freiras, só que ela ataca elas no passado, e os ferimentos que ela tem no passado começam a surgir do nada, matando elas no presente. Então a freira mais velha lá, a Madre Superiora, ela afoga na banheira e a mulher começa a afogar sozinha no escritório. A outra cai uma estátua na cara dela, do nada a cara da mulher amassa e ela cai morta no chão. São umas cenas de morte que eu achei, de novo, muito criativas e muito bem filmadas ali. Isso tudo é bem legal, mas leva a gente à pergunta. Se Irmã Socorro queria vingança esse tempo todo, por que ela não foi direto nas freiras escrota? Por que ela amaldiçoou a outra freira que não tinha nada a ver com isso? Por que amaldiçoou a garotinha, coitada, mata a garota que não tinha nada a ver com isso? Então nisso eu parei pra pensar, eu acho que na real isso nem foi a Irmã Socorro. A freira que tava no quarto antes da protagonista, as freiras dão uma justificativa. Ah, ela foi embora porque tinha que
que cuidar dos pais idosos. E aí a galera começa a falar que ela tava amaldiçoada, começa a coisa meio boato rolando no colégio. E a menina, eu acho que ela mesma se matou, porque ela tava tão apavorada de medo do fantasma pegar ela que ela entrou no armário e se enforcou, porque ela já era a menina que tinha mijado na aula só de pensar no fantasma, então aí estabelece que ela é medrosa pra caramba. Na verdade, a mulher que foi embora, pensando aqui, tem duas interpretações. Ou ela foi embora porque ela de fato começou a ficar esquisito o bagulho lá de maldição, ou ela foi embora porque ela descobriu a história da irmã Socorro e ficou putaça com as freiras e falou: não vou ficar aqui não, e meteu o pé. Pode ser também. Ou ela foi embora pra cuidar da mãe idosa porque a mãe queria fazer uma troca de corpo com ela. Ai, gente, o Paco Verso, uau! A última cena do filme, então, finalmente faz a conexão com o filme Verônica e mostra que tudo que a gente acabou de assistir foi a história de origem da freira cega do filme. Isso é legal porque, como eu já falei, Verônica também tem uma cena de eclipse que ocasiona algo sobrenatural, então tem esses temas que são recorrentes nos dois filmes e tem essa identidade em comum, mas um filme não depende do outro pra acontecer, então você pode assistir qualquer um dos dois individualmente. Eu achei ótimo que esse finalzinho mostrando Verônica, pra mim, foi só uma justificativa pro Paco Plaza colocar outra música do Heróis do Silêncio nos créditos desse filme também. Enfim, esse filme de freira de 2023, que tem Convento Assombrado, uma protagonista que tem visões e uma relíquia religiosa no meio, talvez não seja a parada mais original, porque tiveram 3 desses esse ano, pelo menos. Esse foi bem feito, eu não achei nada, tipo, muito mirabolante, é uma trama clichê, mas como a gente falou, é um clichê do bem. Eles usaram bem os clichês e fizeram um filme que funcionou direitinho. Eu colocaria ele como um notável. Achei ele mais memorável que Verônica e tem cenas mais criativas no geral. Eu gosto de filme bonito, e eu gosto de filme que não é chato, e eu gosto de filme que tem atmosfera de suspense e de mistério. E ele me deu tudo isso. Nossa, tinha que ter um filme de freira assassina chamado Irmã Socorro. E aí a frase, a tagline é: não chame por socorro. O problema é que pra traduzir teria que ser Irmã Help, não faz muito sentido.